Nesse vídeo, nós vamos aprender a movimentação do rei. É muito simples também, o jogo de xadrez em si ele é muito simples. O que faz a complexidade é o conjunto de movimentações de peças que geram posicionamentos com certa beleza. Mas o jogo ele é muito simples, você conhecer a movimentação das peças. Então hoje nós vamos aprender o rei, certo? O rei é uma peça que normalmente deixamos para movimentar no final, ou então protegê-lo um pouco mais e aí ele fica parado. Ele só é utilizado realmente no final de partida. Quem utilizar antes estará expondo o rei, e sabemos que o rei é a peça vital do jogo. Se o rei for atacado e não tiver para onde ir, chamamos de checkmate. Se ele for atacado e tiver como proteger desse ataque ou como fugir desse ataque, chamamos apenas de cheque. Então, se você coloca uma peça de tamanha importância em jogo logo no início da partida, você fica realmente vulnerável no jogo, na partida. E a derrota é muito certa quando você põe cedo demais uma peça de tamanho poder no jogo. É a peça vital do jogo, certo? Então o rei ele tem a seguinte característica: ele só pode mover uma casa por vez. O rei só pode andar para as casas vizinhas. Notem que nesse caso a casa livre é uma vertical. Aqui nós temos também uma vertical. Agora podemos mover diagonal, vertical, diagonal, vertical. Vamos mover para uma diagonal, diagonal. O rei só anda uma casa por vez. Diagonal, horizontal, diagonal. Essa casa ele não pode se mover. É uma vertical. Ele anda também na vertical, só que essa casa está controlada por um peão. O peão está atacando essa casa, então o rei não pode se colocar numa posição em que ele vai ser atacado, uma posição controlada por outra peça. Né? Se o rei pudesse ser capturado, ele poderia se posicionar nessa casa, e aí finalizaria o jogo com a tomada do peão ao rei, certo? Com a captura do peão pelo rei. Então, nós vamos movimentar na diagonal, sempre seguindo o movimento de uma casa. Aqui, notamos que o rei pode mover na horizontal e na diagonal. Ele também não pode subir. Outra regra: o rei com o rei tem que ter sempre uma casa de distância, senão entra na mesma questão em que o rei seria capturado por outro rei, porque o rei pode capturar qualquer outra peça normalmente, como funciona no jogo em geral, por todas as peças. Mas ele não pode capturar rei. Ele tem sempre que ter uma casa de distância do outro rei, certo? Aqui nós formamos uma oposição de reis. Isso é muito conhecido, em certos movimentos a gente vai ouvir falar disso. Oposição, uma casa de distância, não podemos movimentar nenhuma dessas casas, porque todas dariam condição de ataque do outro rei. Então vamos tocar, vamos ver. Vejam só, essa casa aqui também não pode, porque está sendo controlada por um bispo. Então o rei não pode mover para essa casa, ele não pode, volta a dizer, ele não pode se colocar numa posição em que será atacado, porque senão no próximo lance a peça capturaria o rei. Né? Então nesse caso ele só pode mover para diagonal, vertical recuando e diagonal também recuando, certo? Então essa é a forma de posição do rei. Agora vamos ver uma situação em que o rei pode se proteger mais ainda, que é uma posição chamada roque. O roque, nós temos ele do lado pequeno, que seria esse lado aqui, onde só temos 4 casas, e nós temos também o roque do lado grande,
que é onde temos 4 casas, certo? Aqui nós temos 3 casas, na verdade, falei 4, são 3, que eu contei com o rei, são 3 casas, e aqui nós temos 4 casas. Então nós temos o roque grande para o lado da dama e o roque pequeno para o outro lado, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Eu tive que iniciar um novo tabuleiro, porque o rei, quando ele faz a movimentação, ele perde essa oportunidade de fazer o roque. O roque é um movimento especial, nós vamos aprender uma parte só de movimentos especiais. O roque é um movimento especial que o rei só pode fazer se ele não estiver feito movimento. Ele tem que estar parado desde o início do jogo até o momento do roque. Ele também não pode estar sendo atacado para efetuar o roque. E a peça que participa diretamente do roque com o rei é a torre. A torre não pode ter se movimentado. O rei só pode fazer o roque uma única vez na partida. Sendo assim, se uma torre se mover de um lado, ele perde para esse lado o roque e pode fazer o roque para o lado que não foi movimentada a torre ainda. Certo? Então, vamos ver como é que isso funciona. Vamos liberar um lado do roque pequeno, do roque grande. Aqui. Fizemos a movimentação normal. Estamos liberando essa área, porque para ele fazer o roque a área deve estar livre. Ok? E agora, liberei o cavalo. Ele também liberou o cavalo. Agora eu liberei a dama. Ele também liberou a dama. E eu fico livre para fazer o roque para o lado grande. Eu tenho tanto o roque do lado grande como o roque do lado pequeno. Só que o lado pequeno não está liberado porque as peças se encontram nessa posição, nessa forma. Eu não posso fazer com peças obstruindo o meu movimento, né? Então vamos fazer o roque pequeno e depois vamos fazer o roque, ou vamos fazer o roque grande, depois vamos fazer o roque pequeno para as negras, para a gente entender como é. O roque grande ou pequeno, o rei se posiciona 2 casas. Eu disse no início que o rei só anda uma casa por vez. Isso é regra. Só que o movimento do roque é um movimento especial. Então o rei, nesse movimento de roque, que é um movimento especial, ele pode andar 2 casas para o lado e passa a torre para o outro lado dele. Fica um ao lado do outro. Só que a torre está numa posição, ela vai para outra, vai para o oposto do rei. Certo? Então vamos ver aqui. O rei vai andar 1, 2 casas e a torre vai passar para a casa ao lado do rei. Essa é a regra de movimentação do roque. Então vamos efetuar o movimento. Pulei 2 casas e a torre automaticamente passa para o lado do rei. Essa é a regra do roque. Agora vamos trabalhar o roque pequeno, para que a gente entenda. Nas brancas eu não posso mais rocar para o lado pequeno, mas as negras eu posso, porque ninguém se moveu ainda. Eu poderia tanto fazer o roque grande, como poderia fazer o roque pequeno no momento que estivesse desobstruído o lado pequeno, porque o lado grande já está desobstruído, já está livre, certo? Então, vamos liberar essas peças e aí a gente vai entender o roque pequeno, que na verdade é a mesma coisa. Já estamos com o lado livre para o roque, somente 2 casas aqui. Torre não foi movida, rei não foi movido, então eu tenho a liberdade de fazer o roque. E essa área não está atacada, que é uma área onde o rei vai passar. Ele não pode passar por uma área atacada e nem parar no local que vai estar atacado. Senão ele seria capturado. É o que eu disse, não pode, desde o início. Então o rei vai andar 1, 2 casas, a mesma coisa do roque grande. E a torre passou para o lado dele. Ok? É muito simples. É muito simples. Então, para rei, estamos terminados a questão de movimentação.
A questão de checkmate a rei vai ser dado num outro vídeo à frente, ok?